Meu nome é Henrique, tenho 34 anos, nasci e cresci em São Paulo. Mas meus pais vivem até hoje numa pequena cidade no interior do Mato Grosso do Sul, chamada Taquarussu do Sul. Saí de lá com 18 anos para estudar na capital e acabei ficando. A correria da cidade grande me afastou bastante da minha família, mas sempre que posso, faço uma visita. Gosto de voltar para ver meus pais, mas confesso que nunca fui muito fã do mato. As trilhas, os barulhos do mato à noite, nunca me acostumei. Foi no começo de março que resolvi tirar uma semana de folga. Estava exausto do trabalho, da rotina e, para ser sincero, de tudo. Liguei para minha mãe, Dona Silvia, e avisei que ia passar uns dias com eles. Ela ficou feliz, claro. Meu pai, seu Ademir, é mais reservado, mas sei que ele também gosta da minha presença, mesmo que não diga. Cheguei numa terça-feira de céu fechado. O ônibus me deixou na praça da cidade e meu pai me buscou com a velha caminhonete azul que ele teima em manter rodando. A estrada de terra até o sítio estava esburacada, como sempre. O ar do interior tem aquele cheiro de terra úmida, de mato e de bicho. Para quem vive cercado de concreto e fumaça, é quase um choque. A casa dos meus pais é simples, mas aconchegante. Um fogão a lenha na cozinha, galinhas soltas no quintal e uma rede na varanda. Dormi como uma pedra na primeira noite, embalado pelo som dos grilos e do vento passando pelo milharal. Na manhã seguinte, depois do café com pão de queijo e manteiga feita em casa, decidi sair para caminhar um pouco. Meu pai comentou que o velho caminho da trilha da Serra do Salto ainda existia, embora estivesse pouco usado. Fica a uns 2 quilômetros do sítio, atravessando uma cerca e entrando pelo mato. Eu lembrava vagamente dela, das vezes em que ia com meus primos quando criança. Cuidado só com os bichos, Henrique, disse minha mãe, enquanto colocava mais café na minha caneca. Essas matas têm cobra, onça e sei lá mais o quê. Mãe, tô indo só até ali, vou e volto em 1 horinha. Peguei uma garrafa d'água, meu celular, que ali não pegava sinal de nada. E fui. O céu ainda estava nublado, o que deixava o clima abafado e úmido. Quando alcancei o início da trilha, tive que empurrar alguns galhos para entrar. A vegetação parecia mais fechada do que eu lembrava. Comecei a andar devagar, escutando o som dos pássaros e o farfalhar das folhas. Era bonito, admito. Depois de uns 20 minutos, já me sentia mais à vontade. Comecei a tirar fotos do mato, das árvores altas, até pensei em mandar para o grupo da família mais tarde. Mas então, começou uma sensação estranha. Sabe quando você sente que tem alguém te olhando? Não era exatamente medo, mas uma inquietação que me fez parar e olhar para trás. Não vi nada, só a trilha vazia e o mato fechando ao redor. Continuei, tentando não dar atenção ao desconforto. Mas a cada passo, aquela sensação aumentava. Meu coração começou a bater mais rápido, as mãos suavam. Escutei um barulho atrás de mim, um arrastar, como se algo grande se movesse devagar entre as folhas secas. Parei de novo. O silêncio do mato ficou pesado. Olhei para os lados, tentando ver alguma coisa entre as árvores, mas tudo que vi foram sombras. Foi aí que escutei um som que nunca tinha ouvido antes. Um tipo de ronco grave, lento, quase como um resmungo profundo vindo das entranhas da terra. O som reverberou pelo chão e eu senti nos pés. Decidi voltar. Virei e comecei a andar rápido, mas tentando manter a calma. Só que a cada passo meu, o barulho atrás de mim continuava, como se algo me imitasse, algo pesado, algo rastejante. Voltei quase correndo, mas sem querer correr de fato. Era como se correr fosse dar um sinal de pânico, e parte de mim dizia que eu não podia parecer fraco. Mas aquela presença atrás de mim, ela estava mais perto. Foi quando eu vi, entre as árvores, numa brecha entre os galhos, vi algo se mover. Um corpo enorme, negro e esverdeado, deslizando devagar. Era grosso como o tronco de uma jabuticabeira.
Se camuflava no chão e se movia com uma calma ameaçadora. Meu corpo congelou. Eu estava sendo seguido por uma cobra. Mas não uma cobra comum. Aquela coisa era gigantesca. Uma sucuri. Eu sou um homem da cidade. Acostumado com trânsito, barulho, gente por todo lado. Nunca precisei pensar em como escapar de um animal selvagem. Mas ali, no meio daquela trilha, o instinto tomou conta de mim. Meu primeiro impulso foi correr, mas minhas pernas travaram. O medo é um troço estranho. Ele te segura no lugar, te obriga a escutar o som da própria respiração e a perceber o quanto você é pequeno. A sucuri se movia com lentidão, mas não havia pressa em seus movimentos. Era como se ela já soubesse o final daquilo tudo. Ela sabia que eu era dela. Respirei fundo e tentei recuar. Um passo de cada vez, tentando não fazer barulho. Meus olhos não saíam da mancha escura que agora parecia se aproximar, ondulando entre as folhas como um rio vivo. O chão tremia levemente. Juro por Deus, não era imaginação. O chão pulsava. A trilha parecia mais longa agora. O caminho de volta, mais fechado. Os galhos pareciam ter se fechado atrás de mim. Cada passo era um esforço absurdo. As árvores que antes pareciam acolhedoras, agora se tornaram sentinelas, silenciosas e imóveis, assistindo ao que estava por vir. Tentei lembrar o que sabia sobre sucuris. Elas não têm veneno, matam por constrição. Enrolam o corpo em volta da presa, esmagam ossos, interrompem a respiração. Dizem que é rápido, dizem que é indolor, como se alguém tivesse voltado para contar. Escutei um galho estalar atrás de mim. Olhei por cima do ombro e vi o que parecia ser a cabeça da cobra surgindo entre os arbustos. Era grande demais. O tamanho dela não fazia sentido. Aquilo não era uma sucuri comum. Não era só um bicho do mato. Seus olhos, 2 pontos escuros como breu, me encararam. Havia uma inteligência ali, uma calma estranha, como se ela tivesse me escolhido, como se estivesse me caçando. Foi nesse momento que corri. Não pensei mais. Me lancei mata adentro, desviando dos galhos como pude. O barulho do mato atrás de mim aumentou. Ela vinha, eu sentia. O som era como uma tempestade rastejante, quebrando folhas secas, derrubando galhos, abrindo caminho com pura força bruta. Corri até minhas pernas doerem, até meus pulmões queimarem. Me arranhei em cipós, caí, rolei por uma ladeira de terra, bati o ombro numa pedra. Quando levantei, a camisa estava rasgada e havia sangue escorrendo do meu braço. Mas não parei. Continuei correndo até ver a cerca do sítio, pulei por cima sem pensar. Atrás de mim, o mato se fechou de novo. O silêncio voltou. Cheguei na casa cambaleando, suado, ofegante, com os olhos arregalados como se tivesse visto um fantasma. Minha mãe correu para me acudir. Henrique, o que aconteceu, menino? Você está sangrando. Meu pai saiu devagar, com a calma típica dele, mas o olhar era sério. Eu tentei falar, mas só consegui apontar em direção à trilha. Tinha uma cobra gigante. Ele franziu a testa, me ajudando a entrar. Minha mãe já corria para pegar gás, água oxigenada, tudo o que pudesse limpar meus ferimentos. Mas foi a expressão do meu pai que me chamou a atenção. Ele não parecia surpreso, parecia preocupado. Que cor era? Ele perguntou. Verde escura, meio preta, gigante. Eu tô falando sério, pai. Era enorme. Ele olhou para minha mãe, que parou o que estava fazendo por um instante. Trocaram um olhar silencioso. Meu pai se virou e pegou o chapéu. Onde você foi, Henrique? Pela trilha da Serra do Salto. Ele soltou um suspiro longo. Eu devia ter te avisado. Avisado do quê? Aquela parte do mato não é boa, filho. Ninguém mais vai lá desde o sumiço do Tadeu. Meus pelos se arrepiaram. Que Tadeu? Um rapaz da cidade como você. Veio visitar uns tios, foi fazer caminhada naquela trilha e nunca mais voltou. Acharam a mochila dele perto do rio, mas o corpo... nada.
Minha mãe sussurrou, como se não quisesse dizer em voz alta. Dizem que ele foi levado pela cobra grande. Você quer voltar lá, né? Assenti. Não sabia explicar por quê. Alguma coisa me puxava para a trilha de novo. Não era só curiosidade. Era uma sensação de que eu precisava ver, entender, como se aquela coisa estivesse me chamando. Minha mãe tentou me convencer a não ir, mas meu pai apenas disse: se for, não vá sozinho. Então chamou o velho Agenor, vizinho do sítio. Um homem de quase 70 anos, pele curtida pelo sol, olhar atento. Conhecia cada pedaço do mato. Quando contei o que tinha visto, ele não riu. Apenas olhou para o chão e depois para mim. Você deu sorte, rapaz. Por quê? Porque ela só estava te estudando. Quando ela quer de verdade, ninguém escapa. Me arrepiei. No dia seguinte, voltamos à trilha. Eu, meu pai e Agenor. Estávamos armados com facões e Agenor levava uma espingarda velha. Seguimos devagar, abrindo caminho pelo mato fechado. Logo chegamos ao ponto onde eu tinha visto a cobra pela primeira vez. O chão ali estava revolvido, galhos quebrados, marcas de algo pesado, como se algo enorme tivesse passado arrastando o corpo. Agenor se ajoelhou e passou a mão pela terra. Tá fresca. Passou por aqui tem menos de 2 dias. Vocês acham que ela me seguiu até o sítio? Agenor apenas assentiu. Ela sabe onde você está. Acha que você invadiu o território dela. Quando alguém entra demais, a cobra não esquece. Eu olhei em volta, sentindo os olhos da mata sobre mim. E agora? O que eu faço? Ele se levantou com uma expressão grave. Agora, você precisa pedir licença. Licença? Isso aqui não é só mato, Henrique. Esse lugar é antigo. Tem coisa aqui que vem de antes da gente, de antes dos índios, antes das plantações. Essa terra tem dono, e às vezes os donos são bichos que a gente não entende. E ali, no meio da trilha, sob o céu nublado, Agenor pediu silêncio, tirou o chapéu e fez um gesto com as mãos. Falou algumas palavras num idioma que eu não reconhecia, algo indígena, talvez. Depois, enterrou uma pequena figa de madeira na terra e disse: tá feito. Agora resta saber se ela aceita. Voltamos em silêncio, mas a sensação de estar sendo vigiado não passou. Os dias seguintes foram estranhos. Mesmo com o ritual que o seu Agenor fez, a sensação de que havia algo me observando não me abandonava. Eu acordava no meio da noite com a impressão de que alguém ou algo estava do lado de fora da casa. Cheguei a ouvir-o arrastar no quintal mais uma vez, mas quando saí com meu pai para ver, não encontramos nada. O chão, no entanto, estava cheio de marcas. O mato amassado, a terra revolvida em forma de sulcos largos e profundos, como se um tronco de árvore tivesse sido arrastado ali. Na manhã do 4º dia, encontrei um presente no batente da porta. Uma cabeça de galinha toda ensanguentada, com o corpo ausente. Meu pai quis culpar algum gambá, mas até ele parecia não acreditar muito nisso. E eu sabia, aquilo era um aviso. A cobra quer você fora daqui, disse Agenor, quando lhe contei o ocorrido. Mas eu não fiz nada. Fez sim, você entrou onde não devia. Pisou onde a gente aprendeu a evitar. Agenor me contou então sobre a trilha da Serra do Salto. Segundo ele, aquele pedaço da mata era evitado há gerações. Os mais velhos diziam que ali morava uma entidade em forma de cobra, guardiã de algo antigo, enterrado sob a terra, uma nascente sagrada, talvez, ou um espírito aprisionado. Ninguém sabia ao certo, mas o que sabiam era que quem passava por lá sozinho não voltava. O Tadeu, que seu pai mencionou, ele não foi o único. Teve um outro antes dele, em 1994. Um pescador chamado Batista. Sumiu perto do mesmo trecho da trilha. Acharam só a canoa dele à deriva no rio. Fiquei em silêncio. Era como se eu tivesse despertado algo que estava adormecido havia muito tempo. Naquela noite, tive um sonho. Estava de volta à trilha, sozinho. A mata estava viva.
Os galhos se mexiam como braços, as folhas sussurravam palavras que eu não entendia, e então ela apareceu. A sucuri, imensa, com olhos que pareciam feitos de pedra. Ela me encarava de frente, sua cabeça erguida como a de uma estátua. E então, falou. Sim, no sonho, a cobra falou, mas não com palavras. Foi como se ela colocasse algo direto na minha mente. Uma imagem, um sentimento, um aviso. Você pisou na terra do sangue. Agora você é parte. Acordei encharcado de suor, o coração batendo tão forte que doía. Me levantei, fui até a cozinha beber água, e foi quando vi a porta dos fundos. Entreaberta. Ela estava trancada. Eu mesmo tinha trancado antes de dormir. Me aproximei devagar, empurrando a madeira com a ponta dos dedos. Do lado de fora, a noite estava imóvel. Um breu espesso tomava conta do quintal, iluminado apenas pela luz fraca da lua. Mas havia marcas no chão de terra. Rastros. Ela esteve ali. Voltei para a cama, mas não consegui mais dormir. No fundo, eu sabia que só havia um jeito de acabar com aquilo. Eu precisava voltar à trilha, sozinho. A cobra queria algo de mim, e eu precisava entender o que era. No dia seguinte, contei meu plano para o meu pai. Ele tentou me dissuadir, mas eu estava decidido. Seu Agenor apenas olhou para mim com tristeza e disse, então leva isso. Ele me entregou uma pequena bolsa de couro amarrada com cipó. Dentro havia um amuleto feito de osso e sementes. Isso foi de um pajé que viveu por aqui há muito tempo. Dizem que protege contra o mal das matas. Não sei se funciona, mas também não sei se você volta sem ele. Na tarde daquele mesmo dia, com o céu já encoberto de novo, caminhei em direção à trilha. O ar parecia mais denso, como se o mundo tivesse prendido a respiração. Entrei no mato em silêncio, tentando escutar os sons da floresta. Tudo estava quieto demais. Caminhei por cerca de 20 minutos até chegar ao ponto onde eu tinha parado com Agenor dias antes. O chão estava ainda mais revirado. O cheiro era forte, de terra molhada e algo mais. Algo podre. Foi então que escutei. Um som baixo, vindo de dentro da terra. Um lamento profundo, como um canto distante, grave, quase imperceptível. O canto da sucuri. De repente, o chão tremeu. Não como um terremoto, mas como algo se mexendo por baixo dele. Passos, ou melhor, ondulações, vindas das raízes. A terra se rompeu a poucos metros de mim, e então ela surgiu. A sucuri se ergueu do solo como uma montanha viva. Sua pele era negra com reflexos esverdeados. O corpo grosso serpenteava ao redor das árvores, esmagando troncos como se fossem galhos secos. Sua cabeça, do tamanho de um tambor, se virou na minha direção, e ela me olhou, dentro de mim. Fiquei paralisado. As pernas não se mexiam, a mente parecia desligada. Eu não conseguia nem rezar, só sentir, e ela me mostrou de novo, não com palavras, mas com imagens, o que queria. A terra onde meus pais viviam, o sítio, o milharal, tudo aquilo havia sido construído sobre um local sagrado, um rio soterrado, um santuário ancestral. E o homem, como sempre, passou por cima sem olhar para trás. Ela era a guardiã, e eu, o invasor. Ali, diante da sucuri, com seus olhos enterrando visões direto na minha mente, percebi uma coisa terrível. Ela não queria apenas me matar. Ela queria que eu entendesse. Queria que eu visse o que nós, os homens, fizemos com aquela terra. Vi imagens, um rio cristalino serpenteando livre por entre pedras e árvores antigas. Homens com o corpo pintado, entoando cânticos em volta de uma fogueira. O som dos tambores misturado ao canto dos pássaros. Aquilo era antes, muito antes, e então o tempo avançou. Vi máquinas, fumaça, árvores caindo com estrondos, o rio sendo represado, a terra sendo dividida com cerca de arame. As vozes silenciaram. O tambor parou. A água ficou negra. E no meio de tudo isso, ela afundou. A cobra grande, espírito ancestral da água, foi enterrada viva, esquecida,
sufocada, mas não morta. Eu caí de joelhos, a mente embaralhada pelas visões. Comecei a chorar sem perceber. Senti uma culpa profunda, como se carregasse em mim o peso de todas as gerações que ignoraram o aviso, que rasgaram a mata sem olhar para trás. A cobra se aproximou. Sua língua bifurcada deslizou no ar, sentindo meu cheiro, meu medo. Sua cabeça parou a poucos centímetros da minha. Eu podia ver os detalhes das escamas, cada ranhura, cada cicatriz. Ela era bela e monstruosa ao mesmo tempo. Foi então que a bolsa que seu Agenor me dera começou a vibrar no meu pescoço. O amuleto esquentou. Uma luz fraca saiu dele, azulada, tremeluzente como brasa fria. A sucuri recuou levemente. Seus olhos piscaram. E então eu ouvi a voz. Dessa vez, não um pensamento, mas uma voz de verdade, baixa e profunda, como o som de uma pedra rolando dentro de um poço. Se você entendeu, vá, leve o recado, avise os outros. Se voltarem, não haverá aviso. Com isso, a cobra mergulhou de novo no solo. O chão se fechou atrás dela como água sendo absorvida pela terra. O ar ficou leve de novo. Os pássaros começaram a cantar. Eu estava sozinho. Levantei com dificuldade. Estava fraco, como se tivesse atravessado uma febre. Meus passos eram curtos e vacilantes, mas consegui voltar. Quando cheguei no sítio, meu pai correu ao meu encontro. Minha mãe chorou de alívio. Seu Agenor apenas me olhou e disse: "Ela deixou você voltar. Isso já é mais do que muitos conseguiram." Naquela noite, não houve barulho, nenhum arrastar, nenhuma marca no quintal. O silêncio era completo, não de ameaça, mas de trégua. No dia seguinte, comecei a ajudar meu pai em algo que ele vinha adiando há tempos: fechar a parte do milharal que invadia a trilha. Derrubamos a cerca e deixamos um espaço de mata crescer ali de novo. Plantamos árvores nativas no lugar, uma por uma, sem pressa, como um pedido de desculpas. No fim da tarde, levei a bolsa de Agenor até a beira da trilha e deixei lá. Era o lugar dela agora. E nunca mais ouvi falar da sucuri. Mas às vezes, nas noites de lua cheia, ainda escuto um som vindo de longe. Um canto grave, quase humano, ecoando por entre os galhos, como um aviso, como um lembrete. Ela continua lá, esperando. Passaram-se 12 anos desde aquele último encontro. Voltei à cidade, segui com a vida. Casei, tive uma filha, e o tempo, esse bicho traiçoeiro, começou a apagar da memória o que vivi naquela trilha, mas nunca apagou completamente. Algumas noites, ainda acordava suando frio, com a imagem daqueles olhos de pedra me observando no escuro. Não falei muito sobre o que aconteceu, só o essencial. Disseram que eu tive um surto, uma alucinação, induzida pelo medo, pela floresta, pelo isolamento. Deixei que pensassem assim. Era mais fácil. Mas a verdade eu nunca esqueci. No mês passado, recebi uma ligação do meu pai. A voz dele estava estranha, trêmula. Disse que uma parte da plantação tinha sido destruída durante a madrugada. Não parecia obra de animal, nem de gente. As plantas estavam achatadas, o solo revirado em trilhas circulares, como se algo enorme tivesse se movido ali. Meu coração gelou. Perguntei pela árvore de copaíba que plantamos no lugar da cerca antiga, bem na beirada da trilha. Ele disse que ela havia sido derrubada, arrancada pela raiz. Ela estava de volta. Voltei para o sítio no dia seguinte, agora com minha filha, Clara, de 8 anos. Minha esposa ficou na cidade. Achei que seria bom minha filha conhecer os avós, ver o campo. Claro, eu não contei para ela os detalhes, mas sentia que precisava estar ali, como se aquela terra me chamasse outra vez. Agenor já tinha falecido fazia 3 anos. Morreu em silêncio, dormindo como quem parte em paz. A bolsa com o amuleto nunca mais foi vista. Talvez tenha sido levada pela própria cobra. Talvez ainda esteja lá, escondida no barro. Na primeira noite, Clara acordou e me chamou. "Papai, tem um barulho no chão." "Barulho? Parece um
som de cantiga, mas muito baixinho, senti o estômago virar. Na manhã seguinte, caminhei até a borda da trilha. As marcas estavam lá, recentes, fundas, e havia algo novo. Um círculo de pedras que não havíamos colocado, com uma pequena caveira de algum animal no centro. Um aviso, ou talvez um convite. Na noite seguinte, Clara acordou chorando. Disse que sonhou com uma mulher de olhos de cobra que sussurrava: "Seu pai precisa voltar." Foi aí que entendi. A cobra não queria minha filha. Ela queria me lembrar do que prometi, do que representei. Eu era o elo entre dois mundos, o dos homens que esquecem e o da floresta, que nunca perdoa. No amanhecer seguinte, fui sozinho até a trilha. Lá, onde a terra se abre, onde as raízes sussurram, eu falei com ela de novo. Não vi sua forma, não dessa vez, mas senti sua presença, o cheiro úmido, o peso no ar e, de novo, a voz grave na minha mente. A promessa foi quebrada. Voltaram a plantar, voltaram a tomar. Você viu, você sabe. Caí de joelhos e pedi desculpas. Disse que foi erro de outros, não meu. Mas ela já sabia. Ela não quer desculpas, quer equilíbrio. E então ela me deu uma escolha. A floresta precisa de um guardião, um vigia, um elo, alguém que escute. Voltei para casa com o coração dilacerado. Expliquei ao meu pai o que precisava ser feito. Disse que ia ficar um tempo ali, ajudando, vigiando. Clara e minha esposa voltaram para a cidade 2 dias depois, com a promessa de que eu iria em breve, mas eu sabia que não iria. Na última noite, antes de elas partirem, sentei com minha filha na varanda. Ela encostou a cabeça no meu ombro e sussurrou. A cobra falou comigo de novo. O que ela disse? Que você é a árvore agora. Sorri com os olhos marejados. Naquela madrugada, deixei meu corpo para trás. Ouvi o chamado da mata, o som das raízes, o tambor ancestral do solo. E fui. Hoje, dizem que a trilha está viva de novo, que os pássaros voltaram, que o solo está mais fértil, mas ninguém ousa passar do limite. E quando o vento sopra entre as árvores, às vezes dá para ouvir. Um canto profundo, grave, o canto da sucuri. E junto dele, uma voz humana ecoando entre as copas. Respeite a terra, ou ela vai lembrar você.